Abram comigo o texto de João, capítulo 5, para lermos dos versículos 1 ao versículo 11. Quando você achar, você se ponha de pé para a leitura e exposição da palavra. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra está aberta e nós esperamos receber dela graça e misericórdia. Nós queremos ser impactados pela Tua palavra, porque Tua palavra é poder, o Evangelho é poder de Deus, e que esse poder quebre cadeias, quebre correntes, traga libertação, cure enfermos, sare doenças da alma, tire do nosso coração ressentimentos, tire as distâncias e toda a realidade que nos afasta do Senhor. Que essa palavra seja libertadora, que essa palavra toque em cada um de nós, no poder do Teu Espírito é que nós oramos, crendo que essa palavra é eficaz, crendo que esta palavra tem poder do alto que não volta jamais vazia. Pai, no nome de Jesus, eu te imploro, eu te suplico, que sobre a igreja de Cristo aqui presente e sobre todos que estão em casa agora também participando desse culto, que o Senhor ministre, que o Senhor fale, que o Senhor mude, que o Senhor console, que o Senhor salve, que o Senhor exorte, que o Senhor fale com cada um de nós, ao que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor de forma alternada. Vamos ler a palavra que diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Poder sentar. Esse é o Evangelho de João. Esse é um relato que só encontramos nesse Evangelho. Esse Evangelho tem peculiaridades ímpar. Ele não é um Evangelho que assemelha-se aos demais. Ele não está entre os sinóticos. Ele não é e não mantém a mesma estrutura que mantém o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. João escreve por volta do ano 100, 110, quando a comunidade de Israel já está estabelecida, quando esses evangelhos, esses três primeiros que eu acabei de citar,
já era de conhecimento de toda a comunidade religiosa de Jerusalém, na Antioquia e nas cidades mais importantes da cristandade naquele momento. Esse evangelho é escrito. Esse evangelho é escrito a fim de dar uma visão e uma ótica diferente da que já fora dada nos demais evangelhos. Esse evangelho foi utilizado bastante por nós nas pregações que antecederam a Páscoa. E uma das coisas que ficou sendo enfatizado é que a perspectiva joanina do ministério terreno de Jesus é bem diferente da perspectiva do Evangelho de Marcos, que aponta para Jesus no seu sofrimento, no seu martírio, na sua perspectiva sacrificial, na substituição que ele realiza como Cordeiro de Deus pelos nossos pecados. E o evangelista João, ele tem uma perspectiva de que já está em operação esse poder redentor de Jesus já durante o seu ministério, de que ele, Jesus, é filho de Deus, e como filho de Deus tem autoridade para curar e para realizar o que o próprio Deus faz. Então Jesus não é o Galileu meramente, Jesus é o Filho de Deus encarnado, que realiza uma obra, que mostra através de 7 sinais, através desses 7 sinais, o que ele veio fazer, porque esses 7 sinais são para legitimar essa autoridade que ele possui. Os 7 sinais que estão expressos, são os 7 milagres que estão expressos no Evangelho de João, é para dizer, olha aqui, está aqui o Filho de Deus. Quais são as credenciais que ele possui? Esses enfermos são curados. Esses homens são alimentados, porque há um dos sinais que é a alimentação de uma multidão. Esse que está morto, Lázaro, é levantado da sepultura. Esse que está à beira de um pórtico, de um lago, que a cultura da época dizia ser milagroso, será curado. Ou seja, todos os sinais que são ali descritos são sinais para dizer, olha, aqui está a credencial desse que afirma ser o Filho de Deus. Como é que vocês sabem que ele é o Filho de Deus? 7 sinais ele realizou. Ele vai deixar claro que outros sinais foram realizados, mas didaticamente, de forma intencional, João escolhe relatar apenas esses 7. E esse é um dos sinais que João se preocupa em relatar. Talvez um dos mais conhecidos, tanto de vocês como de quem prega. É um dos sinais que carrega toda uma memória afetiva, uma memória da história e de lendas que foram se desenvolvendo em Jerusalém nessa época. Vocês veem que o texto relata que esse homem ele ficava de forma estratégica perto de um lugar que ele acreditava ser um lugar milagroso. Ele esperava algo acontecer na sua vida. Ele esperava uma mudança na sua vida. Ele esperava que as águas se movessem favoráveis a ele. Veja o texto que ele deixa isso muito claro para a gente. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Veja que a intenção de Jesus, prioritariamente, não é ir para curar o enfermo, mas ir para uma festa, ir para uma celebração cultural, ir para a igreja, ir para a sinagoga, ir para o templo. Só que Jesus deixa claro para a gente aqui que a experiência religiosa de salvar e curar pessoas é mais importante nesse momento do que ir à sinagoga, do que ir ao templo.
Não que o ir ao templo e ir à sinagoga sejam relativizados, excluídos e tratados como sem importância, mas ele diz, olha, eu estou indo para uma celebração, eu estou indo para o culto, eu estou indo para a adoração, eu estou indo para uma festa, para uma celebração, mas no caminho para essa celebração está Jesus passando. E diz o texto, Jesus subiu para Jerusalém, e ora existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Veja que há uma preocupação do autor, do evangelista, em narrar que Jesus está passando por uma porta das ovelhas, por um tanque. Eram comuns esses tanques em Jerusalém. Eles eram importantes. Pense que a água encanada, a potável e toda essa estrutura, em alguns lugares do nosso país ainda nem possuem. E ainda mais, havia um aspecto religioso. Alguns desses tanques eram considerados milagrosos, e a água que ali estava era considerada milagrosa. Nós não estamos aqui para julgar se essas águas eram milagrosas ou não. Era assim que eles criam. Era assim que eles criam. Veja que o texto diz que eles vão para esse lugar, e é onde se concentra uma multidão de gente que não tem nem onde morar. Mas veja comigo antes que há uma preocupação de dar nome a esse lugar, o que é sempre importante a gente pensar qual é a intenção, porque o evangelista sempre tem intenções ao escrever, e o texto diz que era junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa dizer casa de misericórdia, ou casa onde a água flui. Então Jesus está indo para a celebração litúrgica, Jesus está indo celebrar, Jesus está indo para o culto, mas no meio do caminho ele se depara com uma realidade que ele não pode fugir, com uma situação que exige dele uma preocupação naquele momento, que faz com que ele pare e veja a realidade desse homem. Ele para exatamente no lugar chamado casa de misericórdia, onde a água flui. Pense que a água em si, para a cultura hebraica, carrega sempre a ideia de um poder milagroso. Então, a água que de lá flui é uma água para as pessoas que ali estão, uma água milagrosa, capaz de curar alguém que está enfermo. Veja comigo que há alguns detalhes que são importantes aqui. Diz que nesse lugar há uma concentração de pessoas. É um centro urbano, é onde fluem as multidões. É próximo a Jerusalém. Jerusalém era um centro da mendicância, era onde se concentrava os mendigos, os aleijados, os paralíticos, os que tinham deficiências de todos os tipos, os abandonados e provavelmente também pessoas marginalizadas como prostitutas, como bandidos, salteadores. Era a central do Brasil. Era esse o lugar. Com diferença, não há na central do Brasil um tanque milagroso. Não há. No máximo Campo de Santana, mas também escondam as carteiras. Esse lugar criava uma expectativa positiva e não negativa como a nossa. Essas pessoas iam para lá com uma expectativa. Veja que o texto diz: neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Juntava ali um monte de gente que precisava de mudança na sua vida. Eu quero enfatizar com você e fazer você perceber que esse lugar, que é a casa de misericórdia, reúne as pessoas
que estão necessitando da graça de Deus. Nós, por vezes, olhamos essas pessoas distante delas, sentindo, por vezes, repulsa delas, mas o que a Bíblia deixa claro é que essas pessoas, preferencialmente, devem ser alvo da misericórdia de Jesus. Jesus atrasa o seu trabalho de culto, porque Ele precisa cuidar dessas pessoas. Quando nós aqui afirmamos que era semelhante Central do Brasil, é para dizer para você e tentar fazer você enxergar que é onde há gente que precisa da graça de Deus e que não dá para passar de largo sem fazer alguma coisa por essas pessoas, sem ter uma atitude de sensibilidade, de ajuda, de voltar o nosso olhar para essas pessoas. Na minha experiência de estudar mais de 8 anos ali na Central do Brasil, é que toda vez que eu vou ali eu levo um dinheiro para ajudar alguém. Não dá para ajudar todos. Seria impossível. Seria impossível. A todos que passam pelo nosso caminho. Mas eu sempre trago alguma coisa para poder ajudar alguém. Nem todos estão ali porque desejam estar. Aliás, quem deseja estar na rua, quem deseja passar frio, quem deseja viver essa situação, a história de muita gente é de devastação, é de abandono, é de sofrimento. E a gente não pode simplesmente passar de largo sem perceber a dor das pessoas. Uma atitude que eu tenho tido já há alguns anos e adotado para mim. Às vezes eu passo em alguns lugares com medo, porque também nos dá medo às vezes. Mas passo fazendo orações e pedindo a misericórdia de Deus para que ela venha sobre essas pessoas, para que o braço do Senhor as alcance. E quando é possível fazer algo, nós fazemos algo. E quando não é possível fazer absolutamente nada, nós oramos porque nós vemos a que estágio chegou e tem chegado a sociedade, as pessoas, a dor dessa gente. Eu já tive, inclusive, pessoas da minha família, que a gente tinha que buscar em situações bem semelhantes. Não dá para a gente fechar os olhos. Jesus não fecha os olhos. A religião e a fé não pode estar desconectada da realidade. A realidade precisa nos fazer enxergar que nesse mundo de dores, nós precisamos olhar para as pessoas e enxergá-las e vê-las tal como Jesus viu. Elas estão no lugar certo, elas estão ao lado da casa de misericórdia, elas estão no lugar estratégico, porque Jesus irá passar por ali. Elas estão no lugar aonde a graça poderá alcançá-la. São os paralíticos, são os enfermos, são os cegos, são os coxos, são as pessoas que estão desnorteadas, porque isso está ligado para o antigo judeu. Também há uma compreensão errada, que era uma compreensão de que essas pessoas estavam ali porque mereciam ali estar, e que elas eram responsáveis por isso, porque eram amaldiçoadas por Deus. Que pena, porque é uma visão errada, distorcida e completamente equivocada, que já no Novo Testamento ela é revista pelo próprio Jesus, mas que muitos ainda carregam essa visão errada, de que as pessoas que estão em miséria, que estão em situação difícil, estão por conta própria, porque desejam, porque são preguiçosos, porque não têm vontade e nem força para mudarem as suas vidas. Muitas estão completamente mutiladas, porque estão mutilados não apenas no sentido social, mas mutilados espiritualmente. Estão, como nós cantamos, acorrentados, estão completamente sob o jugo do diabo, estão sob o jugo também de uma sociedade injusta, de uma sociedade desigual, e que, graças a Deus, nós não
estamos nesta situação. Essas pessoas, todas elas estão reunidas no mesmo lugar. Mas o que eu quero destacar aqui, como já tenho feito, elas têm expectativa de um milagre, de que o milagre irá acontecer. Tem muitas pessoas que vão ao lugar certo, que vão estar com a pessoa certa, mas elas não têm expectativa de mudança e de transformação alguma. Muitos de nós entramos no lugar santo e saímos desse lugar sem nada experimentarmos, porque a nossa expectativa não é de que os milagres irão acontecer. Eu quero dizer para você que essas pessoas que jazem, essa multidão, elas esperavam um milagre, talvez de forma equivocada, porque o texto diz, olha, esperando, nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o quê? O que eles esperavam, gente? Olha para mim, eles esperavam um milagre, eles esperavam um milagre. Talvez sua vida precise também de uma mudança, de um milagre. Olha para a realidade das pessoas, mas olha para a sua também. E tenha, como elas tiveram, a estratégia certa. Eles estão talvez no lugar que era estratégico para passagem, para interceptarem e para terem contato com pessoas, provavelmente para também tirarem dela dinheiro para sustento próprio, mas principalmente para que houvesse um mover espiritual que mudasse a vida delas. Muita gente tem entrado na igreja sem nenhuma expectativa de mudança, tem feito da igreja, da religião, uma religiosidade morta, vivido uma fé que está caduca, uma compreensão de Deus congelada no passado, um Deus elitista, burguês, que não se importa com as pessoas. Deus se importa, Deus olha, Deus compadece, Deus quer salvar a humanidade. Deus está salvando a humanidade. Deus não está indiferente à pobreza, ao sofrimento, à dor, à angústia que nós carregamos, mas também dessas pessoas. E Ele espera de nós que tenhamos a mesma sensibilidade que Jesus teve. Posso ouvir um amém? Ele espera isso de nós. Jesus certa vez contou uma história de um homem que sofreu um espancamento, um assalto, que o levou à quase morte. E eu estou aqui traduzindo para você, numa linguagem contemporânea, para relatar a história do bom samaritano. Porque o samaritano não era bom. A gente, quando lê essa parábola, de cara a gente pensa assim, o bom samaritano, não, na perspectiva do judeu, o samaritano não podia ser bom. Quando eu falo o samaritano não era bom, para a cultura e para a compreensão dos judeus naquele momento. Porque para eles, os samaritanos eram aquela gente misturada, que foi no passado para o exílio na Síria e se envolveram lá com as mulheres que lá estavam, constituíram um casamento e mancharam a pureza judaica e trouxeram essa mancha, dessa mistura, para habitarem, para viverem em Jerusalém. Então o judeu mais ortodoxo, mais considerado mais puro e mais zeloso das tradições judaicas, olhava para o samaritano e pensava, está aí um misturado, está aí alguém que não manteve a sua lealdade ao Deus da aliança. Então era assim que vinham, não esperavam nada de bom de um judeu, de um samaritano. Um judeu não esperava nada de bom de um samaritano. E a história bíblica diz que o sacerdote, que o levita, passaram e viram um homem que estava
espancado, assaltado, quase morto, e esses homens religiosos estavam tão ocupados com a sua religião que não tiveram compaixão daquela pessoa. E passa o samaritano e ele se compadece. Olha para mim, você não pode continuar a viver na sua bolha, olhando para os seus problemas, olhando apenas para as suas dores, percebendo só as suas necessidades, sem enxergar as outras pessoas. Você, sim, precisa ser cuidado. Os outros são tóxicos, os outros são maus, as outras pessoas fazem mal a gente. A gente precisa ter a menor que seja a crítica possível de saber que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Você não é justo, nós não somos justos. A nossa natureza é de pecado, é de iniquidade, nós estamos no mesmo nível. Jesus, quando olha para nós, Deus Pai, quando olha para nós, o que Ele vê de bom em nós é que nós cremos e nós recebemos pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é. Então você recebeu, é graça, é dádiva. O que eu preciso fazer então, pastor? O que é que o Senhor espera de mim? Primeiro, que você tenha a mesma atitude que essa gente. Expectativa de mudança. As mudanças acontecem quando nós esperamos por elas, lutamos por elas, temos coragem de buscá-las. E essas pessoas, mesmo na situação em questão, paralíticos, curvados, gente que já passou a vida inteira sofrendo, a vida inteira sofrendo, mas sabe que é possível mudar de vida. Repita comigo, é possível mudar de vida. É possível mudar de vida. 3 vezes, é possível mudar de vida. Esse homem está há 38 anos, 38 anos, é quase 40, é a numerologia judaica. É para dizer o seguinte: ele passou uma vida inteira, uma história inteira, todo um período de vida, ali naquele lugar, naquela realidade. O que ele poderia pensar? Nada posso fazer, já tenho 38 anos. Veja que o texto diz isso muito claramente, estava ali um homem enfermo. O que diz o restante do texto? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Um homem enfermo, 38 anos. Ele poderia ter desistido da vida, desistido de tudo, mas ele está ali porque ele acredita que a desgraça não é um destino. A desgraça não é um destino. O temperamento não é um destino. A sua história de fracasso não é um destino. As realidades sombrias que você experimentou até agora não é e não são um destino. Você pode mudar de vida. Aquele homem estava esperando em um alvo, num objetivo errado. Ele esperava que quando as águas se movessem, as coisas acontecessem. Mas nós vamos perceber que Jesus entra na história e Jesus intervém na realidade daquele homem que está ali na beira desse tanque pórtico das ovelhas, tanque da misericórdia, onde a água flui para esperar o milagre de Deus fluir na sua vida. Se você entra nesse lugar sem nenhuma expectativa de que milagres acontecem, dificilmente eles acontecerão. Uma das realidades que a nossa sociedade tem enfrentado, e mesmo os cristãos, é que nós não estamos esperando mudanças, não estamos esperando milagres. Nós sentenciamos e reduzimos
a nossa existência e a existência do outro. E nós simplesmente achamos, não irá mudar. Não mudou até agora. Não mudei até agora. Não mudei, não irá mudar. Não irá haver mudanças. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o cristianismo, Jesus, ele veio para gritar para a gente: é possível mudar de vida. Ele diz: arrependei-vos, mudai de vida. João Batista começa esse discurso, Jesus o repete, fazendo um acréscimo àquilo que João havia dito, porque João fala apenas de perdão de pecados, mas Jesus estende a sua promessa para dizer de um futuro, de uma eternidade, de uma realidade para além desta vida. Não é apenas conserto moral, não trata-se apenas de ajustar-se a uma religião, não trata-se apenas de ser e de ter um bom comportamento, é de ter uma vida abundante. Jesus, nesse evangelho de João, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida abundante. Aqueles que pregam que o cristianismo é sofrimento e somente sofrimento, que o cristianismo é carregar o fardo pesado da cruz, e tão somente isto, não beberam na fonte correta. O cristianismo diz que é possível que a tristeza dure toda uma noite, mas ele também diz que a alegria vem pela manhã. O cristianismo, a fé em Jesus, diz sim, que no mundo tereis tribulações, mas diz para a gente: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Há esperança, há expectativa de que milagres acontecem. Você talvez esteja orando durante anos para que haja uma mudança na sua vida. Pense nesse homem, 38 anos, toda uma existência de fracasso, de reclusão, de distanciamento, de alienação. Ele era zombado e não visto por ninguém. Quando tentava entrar no único lugar onde era possível uma mudança, que era nesse tanque, quando ele, que tinha essa crença, queria entrar nesse lugar, a ele era vedado essa possibilidade. Ele nem sequer poderia lá chegar, porque sempre alguém passava à sua frente. Você pode estar com os olhos marejados, com a alma cansada, com o coração já angustiado, com a mente pesada, porque todas as tentativas que você tem feito até agora de mudar de vida tem fracassado, de mudar a sua história tem fracassado, e isso pode levar você a desistir. Mas eu quero dizer para você que Jesus diz hoje para você: milagres são possíveis, a sua vida vai mudar, a sua história será transformada. Não há nada que Jesus não possa transformar. Ele pode quebrar as correntes que agora prendem você. Você pode ir além do que foi até agora. A sua família pode ser reestruturada, a sua história reescrita, a sua vida refeita, os seus filhos reconciliados com você, ou quem quer que seja que agora seja distante. Creia que Deus irá mover as águas em seu favor. Meu Deus, esse homem enfermo, deitado, quando Jesus pergunta para ele, uma pergunta óbvia, eu aqui já, em outros momentos que preguei nesse texto, fiquei me perguntando, Jesus faz umas perguntas, né? Jesus faz umas perguntas. Jesus pergunta coisas para a gente. Jesus pergunta para aquele homem, veja comigo o texto, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Veja que o texto tem essa descrição, e essa descrição ela não é sem propósito. O texto diz que Jesus, vendo-o deitado. Gente, Jesus é inteligente. Jesus não é um alienado. Jesus não fica no mundo
no mundo da espiritualidade, que ele no zen, que ele não consegue nem enxergar a realidade das pessoas. Jesus loucão, Jesus lá, né? Jesus igual esses gurus que estão sintonizados, né? Estão em ligação com Saturno, com Mercúrio, com sei lá que planeta, menos com a Terra. Terra, cadê o Léo para gritar terra aqui? Volta para terra. Terra. Jesus está pisando na realidade. Ele conhece a realidade. Olha, eu quero dizer para você que servir a Jesus é muito belo por causa disso. Jesus conhece a realidade que nós experimentamos. Ele não é um Deus que mora nos céus indiferente. Nós não servimos a Alá. Alá é implacável. Alá é implacável. Nós não servimos a Buda, que se retira e que vive no lugar da experiência, do êxtase, sem contato com a realidade. Nós conhecemos Jesus, de Nazaré, de Belém, de uma cidade pobre, que foi filho de carpinteiro, não foi de marceneiro. Ele não trabalhava num grande condomínio da Barra, como carpinteiro, como marceneiro. Jesus não estava trabalhando para uma empreiteira do governo. Jesus mantinha a sua vida com pequenos trabalhos simples e contava com a ajuda e com o sustento e com as esmolas de algumas mulheres que serviam a ele e aos discípulos. Jesus sabe muito bem o que é privação. Jesus sabia muito bem, e eu estou falando para você, não é para diminuir a pessoa de Jesus, pelo contrário, é para dizer para você que Jesus, o Rei da Glória, o Deus eterno, subiria ao seu lado, Efraim, o morro do Tuiuti de boa, sem problema, ia falar com qualquer um lá em cima do morro. Jesus é essa pessoa capaz de saber lidar também com os reis, com os príncipes. Jesus discute com Herodes. Jesus é fantástico. Ele sabe o que está fazendo e ele sabe o que está perguntando. E o texto descreve que ele vê aquele homem deitado. Ele sabe que aquele homem está doente. Está deitado aqui, assume uma posição não apenas física, mas também uma posição emocional. É a atitude da vida daquele homem. Ao mesmo tempo que ele tem expectativa de mudança, ele está deitado. Talvez você esteja vivendo a sua vida deitado, procrastinando, simplesmente sendo arrastado, não conseguindo reagir a nada, está vivendo uma vida deitado. Tem uma coisa aqui, nossa, quando a gente fala de alguém que não faz as coisas acontecerem, nós falamos que ele é deitão. Acho que falavam, né? Essa gíria é meio velha, eu sou um homem de quase 50 anos, graças a Deus. Então, as pessoas que ficam vivendo deitado, Jesus está fazendo uma descrição da vida. Tem gente que vive vida deitado. Você está deitado? Ou salutando? Você crê e se levanta? Ou você crê e permanece deitado? Jesus diz que ele está deitado e diz que está deitado há muito tempo. Há muito tempo. Ele quer mudança, mas ele está deitado. E há muito tempo. E é por isso que Jesus prepara tudo para fazer a pergunta. A pergunta que é a pergunta intrigante. Você quer ser curado? Porque tem gente deitada. Gente que está vivendo a vida deitado, quer mudança mesmo? Será que quer? Você quer mudança mesmo? Você quer mudança, meu irmão? Você quer se tornar uma pessoa realizada? E faz o que para isso? Ou vive a vida deitado? Acorda à tarde, não consegue cuidar das coisas mais simples da sua vida.
Você está deitado? Deitado permanecerá. A realidade aqui desse homem é física. A realidade de muitos de nós é que nós permanecemos deitados. Nós permanecemos há muito tempo deitados, há muito tempo sem reagir. E eu trago isso para a vida espiritual. Nós esperamos mudança, mas não oramos. Estamos deitados. Deitado você está se você não ora. Deitado você está se você não conhece o Senhor que você serve, a sua palavra, porque o diabo vai vir com todas as armas do inferno para destruir a sua vida, e existe só uma forma de você resistir ao diabo e lutar contra ele, é com a espada do Espírito, é com a palavra da verdade. Se você está vivendo uma vida deitado, você não vai conseguir sair do lugar. Levanta, meu irmão. Essa vida espiritual sua está morrendo. Levanta. O que eu tenho mais percebido, como pastor, isso me dói, é que muitos irmãos estão deitados e estão dormindo. Dormir é bom, mas tem o tempo de dormir. Dormir é para recuperar as forças e voltar para a luta. Quem não dorme também perde um pouco da força. Mas eu quero dizer para você que permanecer deitado, e eu estou aqui usando uma simbologia para dizer que se você vive uma vida deitado você permanecerá por toda a sua existência. Jesus está dizendo para ele: o que você quer que eu faça com a sua vida? Porque você está deitado há muito tempo. Talvez a pergunta que você precisa fazer a você mesmo: o que é que você quer que Jesus mude na sua vida? Meu irmão, hoje é o dia de mudar de vida, hoje é o dia de recomeçar, hoje é o dia de se levantar. E a pergunta para você e para mim é: aonde você quer mudanças? Aonde você precisa de mudanças? Ou vai permanecer deitado? Se vai permanecer deitado, fique deitado e não incomode Jesus. Não incomode Jesus, porque Jesus quer falar com gente que quer mudar de vida. Você quer mudar de vida? Você quer mudar de vida? Diga amém. Amém. A esse que não sabe responder se quer mudar de vida, porque o que ele faz não é responder Jesus, é dizer o motivo pelo qual ele acredita que não é curado. Porque antes que ele consiga entrar no tanque de Betesda, no tanque da misericórdia, vem outro e entra no seu lugar. E talvez a justificativa sua seja a mesma. Eu até quero mudar, mas sempre alguém passa à minha frente. Sempre alguém me sabota. Eu até quero mudar, mas com esse traste que está do meu lado, eu não consigo. Eu até quero mudar, mas a minha mulher não me ajuda. Eu até quero mudar, mas a minha vida é muito difícil. E você pode elencar aí um monte de motivos. Pode falar. Passo o microfone para você. Mas não sou eu que te faço a pergunta. É Jesus. Jesus pode mudar a sua vida, meu irmão. Se tem uma certeza que eu tenho na minha vida, e eu morreria por essa certeza se fosse necessário, é que Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Gente, não menospreze esse poder de Jesus de mudar a vida das pessoas, de mudar a história das pessoas, de transformar vidas que estão quebradas em vidas que fazem sentido, de dar um novo rumo a pessoas que estão perdidas. Eu sei o que é ver gente que estava perdido e ver gente que mudou de vida, de história. Esses dias eu tenho sofrido muito com a lembrança da perda dos meus irmãos. Eu tenho sofrido muito, isso tem me machucado bastante. Esses dias eu tenho sofrido muito com isso. Quando eu lembro de como foi tudo que aconteceu, em 6 meses, meu irmão vai embora,
depois meu pai, depois minha irmã. Em 6 meses eu perco as pessoas que eu amava tanto. Mas isso tem me feito pensar também em como Deus é bom, porque meu irmão estava durante anos escravo das drogas, durante anos escravo, durante anos ele foi preso 1, 2, 3, 4 vezes, mas quando ele estava próximo de morrer, houve um encontro dele com Cristo e a vida dele mudou, gente, mudou mesmo. Ele era alguém que eu não esperava que houvesse mudança. Sabe o que eu esperava? E eu pensava, um dia meu irmão vai estar morto numa rua dessas. E eu orava a Deus pedindo, Senhor, não deixa meu irmão morrer nessa cidade. Porque ele fez tudo para que isso acontecesse. Ele morreu sim, mas a vida dele foi mudada, Deus pode mudar as vidas, Deus tem poder para mudar vidas, a sua vida pode ser mudada, muito mais que Deus fez na vida dele, pode fazer na sua. Eu vi a minha irmã, que era candomblecista, e que servia aos seus orixás, e que era lésbica, e morava com uma outra mulher, lá na cama onde ela estava, dizendo, a mãe de santo dela falando, ela não quer falar comigo, ela quer falar com você, porque ela quer aceitar a vida que você vive, ela quer ser de Cristo, e a minha irmã se entrega ao Senhor no leito de morte. Ele mudou a vida dela, Ele muda a vida das pessoas. Você pode achar que não há solução para a sua vida, que não há nada que possa mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Não há nada que Jesus não possa mudar na sua vida. A vida das pessoas muda por causa de Jesus. Toda a minha história foi marcada por mudanças, por aquilo que eu esperava ser, por aquilo que a minha história dizia que eu viveria, mas a minha história foi uma história diferente, porque eu encontrei-me com Jesus. Eu estava deitado no meio do caminho, Ele olhou para mim, viu que eu estava deitado e viu que já se tinha algum tempo passado, como Ele olhou para esse homem e viu que esse homem estava deitado no meio do caminho, e Ele disse a esse homem que estava deitado, levanta, toma o teu leito e anda. Você precisa ouvir a voz de Jesus a você hoje. Levanta, pega o seu leito, anda. O leito que você está levando são os pesos que você experimenta, são as realidades que você vive, seja lá o que você agora está vivendo. Deus vai te dar poder para se levantar do leito, para pegar o leito, levantá-lo e pô-lo nas costas e carregar o seu leito e mudar a sua vida. Você e eu precisamos abandonar a indiferença ou a crença de que as coisas não podem mudar. Podem mudar, vão mudar. Vamos ver, nega, essa casa aqui vai estar cheia em alguns domingos de gente lá da Seresta que vão vir aqui para ver a nega dançar para Jesus, amém? Amém? Que a nega dança, hein? Dança bonito. Pastor, preciso parar de dançar? Não. Só precisa escolher bem os lugares onde vai dançar, mas pode dançar. Os lugares têm que ser os lugares onde o nosso testemunho, onde a nossa vida não seja exposta, aonde nós não venhamos desonrar o nome de Cristo. Sabe por quê? Porque a alegria, a celebração deveria ser o maior lugar de celebração deveria ser aqui, ó, a igreja de Cristo. Aqui não deveria haver espaço para o lamento, porque aqui Jesus diz para você, levanta, pega o teu leito e anda. Você pode andar no caminho que você abandonou. Ou pode ser que Jesus te dê um caminho novo. Que a sua história seja uma história nova. Ou a mesma história, mas agora com força e poder para construí-la na perspectiva de Deus.
Gente, não percam a fé. Gente, não percam a fé em Deus. Não é fé no homem, fé no que virá. Por mais bonitinho que isso pareça, não é fé no homem, fé no que virá. É fé em Deus e naquilo que Ele pode fazer. E Ele diz aos mortos: se levantem. Ele diz ao paralítico: pega a tua cama, leva o teu leito, anda. Jesus diz a você: se levante. Pare de ficar lamentando a sua sorte. Você está agora diante de uma pessoa que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história. Eu não poderia terminar essa pregação sem dar a você a oportunidade de, nesse dia, nessa noite, vir ao altar do Senhor e colocar-se no altar do Senhor para pedir que Ele recomece a sua história e que Ele dê uma nova dimensão de existência para você. Seja porque você precisa voltar para o Senhor, seja porque você quer aceitar a Cristo como seu Salvador, seja porque você já é crente, mas que por algum motivo você está caído e precisa se levantar. Seja